Olá, um ótimo dia para você. É o Giro do Esporte pintando na telinha da TV Brasil Pantanal. Segunda-feira, 12 de agosto de 2013. Confira os destaques de hoje. Equipe campograndense de futebol americano fez sua quarta partida pelo torneio Touchdown. E a torcida no estádio Morenão foi pequena, mas animada. Foi dada a largada numa das competições mais importantes do futebol de base no estado, o Campeonato Estadual Sub-17. E falando em base, a equipe do Guaicuru se prepara para a disputa da Taça BH de Futebol Sub-20. Os detalhes agora, porque o Giro do Esporte está apenas começando. A torcida era pequena, mas animada. O estádio Morenão sediou neste fim de semana a quarta partida da equipe campograndense de futebol americano no torneio Touchdown. Os jogadores do Campo Grande Grave Diggers entraram animados em campo na quarta partida do torneio nacional de futebol americano. Eles ainda comemoravam a vitória na última partida contra o Uberlândia. Jogando em casa, dessa vez, o Grave Diggers buscava outro bom resultado contra o Vitória Antares. Sem sombra de dúvida, o ponto forte nosso é a união. Todo mundo joga coeso, joga junto, unido. E isso é essencial para esse tipo de modalidade esportiva, o futebol americano. Pretendemos fazer o melhor possível, jogar bem. O que interessa para a gente é jogar bem e a vitória vai vir com consequência. O Vitória Antares enfrentou 3 derrotas no campeonato nacional e estava disposto a virar o jogo nessa partida contra a equipe campograndense. Todo jogo é complicado. Pela distância, a gente não veio com o nosso plantel, todos os nossos jogadores, mas eu acredito que vai ser um jogo bom para todo mundo estar assistindo. Viajando mais de 2.000 quilômetros, para ver se a gente consegue galgar aí nossa primeira vitória no campeonato. Segundo os praticantes do futebol americano, a modalidade esportiva está crescendo no Brasil, mas as regras e pontuações do futebol americano são bem diferentes das do futebol tradicional. A torcida no Morenão era pequena, mas entusiasmada e fez o que pôde para incentivar os jogadores do Campo Grande Grave Diggers. Mesmo assim, o time não dominou a partida e acabou perdendo para o Vitória Antares por 6-0. É bacana, né, para torcer e conhecer um pouco mais o futebol americano, que é uma das modalidades que mais cresce no país. Parabéns à equipe campograndense. Com a gente aqui no estúdio, o locutor esportivo Arthur Mário, nosso comentarista. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, Eva Quezina, amigos do Giro do Esporte. Segunda-feira, ótima, boa semana para todo mundo. E de olho nesse futebol de base de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. A competição em BH, né? Terra do Pastoril, estado do Pastoril, né? Ele é do interior de Minas, enfim. E o nosso campeonato sub-17, parabéns à federação, porque qualidade a gente tem, e precisa despertar na quantidade, né? Diferentemente do que foi o campeonato sub-19. Nós temos aí 20 equipes no sub-17, o que é interessante. Já que você falou em Pastoril, também participa desse bate-papo com a gente, né? Ele que é bem conhecido do torcedor, tem passagens pelo Vasco, Goiás, Atlético Mineiro, Operário, o ex-jogador Pastoril. Bom dia, bem-vindo ao Giro. Bom dia, Eva. Bom dia, Arthur, Wagner, telespectadores. Um prazer muito grande estar aqui. E falar um pouquinho de nosso futebol, né, que dá muita saudade daqueles velhos tempos. E a gente fica até um pouco entristecido, porque hoje a gente não tem muita coisa para falar do futebol atual, mas vamos falar do passado um pouquinho, que é bem melhor. Né? Tem muita história. É verdade. E com a gente também o Wagner Silva, que vai falar sobre o Grupo Social Esportivo, que foi criado para ajudar o esporte local. Bom dia, Wagner. Seja bem-vindo. Bom dia, Eva. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, Pastoril. Bom dia a todos os telespectadores aqui do nosso programa Giro do Esporte. É uma satisfação imensa estar participando do programa.
E você, telespectador, pode participar desse bate-papo pelo telefone 3318-3830, 3318-3830. Wagner, para começar, conta pra gente, qual foi a ideia de criação do Grupo Social Esportivo? Na verdade, Eva, a gente tem essa ideia de que o esporte, todos são competitivos, então cada federação olha, né, a sua modalidade, né, para angariar fundos, angariar realmente eventos para atender às suas necessidades. E esse coletivo, né, de a gente montar um grupo onde a gente discutisse políticas públicas, discutisse com cada federação, né, os seus problemas, as suas soluções, um ajudando o outro, fez com que a gente realmente reunisse vários amantes, né, do esporte, várias federações, várias ligas, várias entidades esportivas, para que a gente pudesse discutir qual o melhor caminho para que a gente pudesse realmente ter menos dificuldade. Vocês estão nessa fase, então, de implantação, está começando a ser criado o grupo, ou o grupo já está criado e vocês já estão dando andamento aos trabalhos? Na verdade, Eva, o grupo já foi criado, inclusive a gente tem até um site, a gente divulga as modalidades esportivas do grupo e também outros eventos esportivos, e através dessas discussões do Grupo Social Esportivo, nós elaboramos até a criação de um Fórum Municipal de Esporte, onde já foi, inclusive, até uma sugestão para o poder público, a criação do Conselho Municipal, futuramente até um Plano Municipal de Esporte. Então, realmente, a gente conseguiu, através dessa célula, né, vamos dizer assim, do Grupo Social Esportivo, a gente divulgar a nível municipal quais são as reais necessidades do esporte local. Qual é o site, Wagner? O site é www.gruposocialesportivo.com.br. Então, lá estão as informações dos eventos, resultados, fotos dos eventos. Então, a gente está se aprimorando a cada dia, né, que as federações ainda tem umas que estão juntando-se ao grupo, outras ainda estão em processo de formação. Haja visto, nós tivemos recentemente a Liga de Voleibol de Mato Grosso do Sul, foi formada recentemente, já faz parte do Grupo Social Esportivo, e a gente espera que mais modalidades possam somar ao nosso grupo e que a gente possa pensar realmente quais são as reais necessidades que cada modalidade necessita. Importante, né, Arthur? É mais um trabalho, é mais uma força a favor do esporte. Com certeza. E eu tenho uma pergunta que, eventualmente, eu faço no rádio, né, ou até nas redes sociais, né? Quem acabou com o Conselho Regional do Desporto? E o porquê que foi eliminado da estrutura orgânica, né, do Estado? Aliás, até quando não tinha recursos, quando não existiam os fundos, enfim. O Conselho Regional do Desporto, ele era o regulador, ele era o fiscalizador. Antes mesmo da mudança na legislação, a permissão da fundação das ligas, enfim, não sei até se o Wagner pode responder, de vez em quando a gente brinca, né? E aí eles estão tentando agora reorganizar um conselho, não naquela estrutura, digamos, jurídica exigida, tal, como no passado, né? O Conselho Regional do Desporto, ele dava uma tranquilidade na organização de eventos e para algumas outras questões aí que hoje, infelizmente, dentro do esporte a gente percebe algumas demandas aí, denúncias até, alguns eventos eventualmente, e não existe um órgão regulador, né? Então, essa tentativa de se organizar um conselho municipal vai ser muito interessante e, quem sabe, até oficializar a nível de Estado um conselho, né? Um conselho que não seja politiqueiro ou da política partidária, enfim, um conselho que permita ao setor do esporte ter uma tranquilidade. No passado, o CRD tinha naquelas cadeiras, né, a sociedade, de um modo geral, representada ali, né? A Universidade Federal, as escolas de educação física, até o nosso segmento, né, da crônica esportiva, houve momentos em que, na gestão do Rodrigo Terra, abriu uma cadeira para a crônica esportiva opinar, e as inteligências e reservas morais passaram pelo Conselho Regional do Desporto. Tem que ser resgatado. É uma participação da sociedade também, né, nas discussões aí sobre o esporte, hein, Wagner? Na verdade, Arthur Mário, todo conselho, a função principal é consultiva, né? Realmente você analisar os projetos, os programas, saber realmente o que é necessário, o que não é, justamente para não ter um desperdício de dinheiro público, como você falou, que de repente alguns eventos que
não tem tanta necessidade de ser aplicado em Mato Grosso do Sul, né, e são aplicados porque aí é o gestor que executa, né, os recursos de acordo com a maneira que ele acha necessário. Então, eu vejo assim, a importância do Conselho justamente nisso, de ter essa discussão, esse debate, aonde que o esporte de Campo Grande vai chegar, ou de Mato Grosso do Sul quer chegar. Nós queremos estar a nível nacional, de que forma, qual planejamento, ou seja, o nosso esporte aqui não tem planejamento. Nós não sabemos aonde nós queremos chegar. Isso eu falo, tirando raríssimas exceções, né, aqui nas federações, que tem um planejamento a longo prazo, a curto prazo. Então, a grande maioria, falta gestão. E isso o Conselho, tanto municipal quanto estadual, que não tem, né, pode ajudar o poder público nesse quesito. Com relação ao que você falou sobre o Conselho Regional, Arthur, a gente sabe que o Conselho tem de época em época eleição. Então, eu acredito que na época, quando foi extinto o Conselho, né, porque realmente faz muitos anos que a gente escuta falar do Conselho Regional. Eu era criança, viu? Vou ser bem sério para vocês, mas nessa época que o Conselho funcionava. Mas eu já, na Escola de Educação Física, né, na faculdade, a gente estudou sobre a parte do Conselho e realmente extinguiu com o tempo porque as pessoas que participavam foram perdendo interesse, não tinham tanta inserção no poder público, então foi-se, ao longo do tempo, esvaziando, né, as sessões e acabou que a extinção por completo. Acabou, né? O que a gente espera é resgatar dentro desses novos esportistas, novos gestores esportivos, essa essência de planejamento, gestão. Hoje, nada funciona sem uma gestão. Então, a gente vê essa falta de gestão. No caso mais recente, né, o nosso futebol aqui local, está faltando muito disso. Eu acredito que se a gente tivesse, não que não sejam capacitados, né, mas um pouquinho mais de atualização na gestão, talvez os nossos clubes aqui tivessem um pouquinho mais de... Isso aí o Pastor vai saber falar bem para a gente. Já puxei aqui a conversa. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do grupo, falar mais, porque foi dada a largada em uma das competições mais importantes do futebol de base no estado, o Campeonato Estadual Sub-17. 25 equipes de 13 municípios participam da competição. Bons lances, jogadas individuais de talento e o empenho em dominar a bola marcaram a partida entre o Comercial e a Portuguesa no Campeonato Estadual Sub-17. Na equipe do Comercial foram 3 momentos bem-sucedidos. Charles marcou um gol. E Douglas, por 2 vezes, balançou a rede do time adversário. A Portuguesa chegou a marcar um gol de Jonathan. Final do primeiro tempo. Comercial 3, Portuguesa 1. No início do segundo tempo, a Portuguesa entrou mais determinada. Mesmo assim, os jogadores do Comercial recuperaram o domínio da bola e mantiveram a vantagem no placar. Final de jogo. A equipe do Comercial comemora o bom resultado na partida de estreia na competição estadual. Foi bastante difícil. O time deles também é muito treinado, mas a gente foi competente para tirar eles dessa primeira partida agora. E a gente vai treinar mais e buscar o resultado. Ainda bem que a gente vem trabalhando bastante aí nos treinos. Ainda bem que, graças a Deus, deu certo aqui no jogo. A gente pôde colocar em prática o que a gente fazia lá nos treinos e deu tudo certo. Essa equipe nós estamos há 2 semanas treinando, né, e uma estreia com 3-1, eles têm muito a melhorar ainda. Mas vamos rumo ao título. Para o time da Portuguesa, é possível superar a derrota, já que o campeonato ainda está na fase inicial. Tivemos algumas falhas na defesa que oportunizaram os gols do adversário e um pouco mais de tranquilidade na hora de converter as nossas oportunidades em gols. Tivemos alguns imprevistos também com contusões, onde estamos com a nossa defesa quase toda entregue ao departamento médico e alguns jogadores que, por motivos de documentação, não pôde estrear. O pessoal entrou desanimado, pressão do primeiro jogo, friozinho na barriga, sempre acontece. Mas a gente vai manter a cabeça erguida e sempre no próximo jogo correr com a vitória.
O Campeonato Estadual Sub-17 começou na sexta-feira, teve rodada aí no final de semana. São 25 equipes de 13 municípios de Mato Grosso do Sul. Pastoril, é importante, né? Realmente o futuro do nosso futebol está aí nessas competições de base, né? Eu acho que já era... Desculpa. Já era para ter acontecido isso há muito tempo, né, Eva? Eu sempre bati na premissa de que time profissional sem base não chega a lugar nenhum. Isso já foi mostrado, já foi provado isso aí, que o Operário hoje está nessa draga aí, porque não tem categoria de base. O Comercial está aí nessa draga também danada, porque tem categoria de base. Eu sempre falei, nós temos talento aqui em Campo Grande. É só ir nos bairros, dar oportunidade para os meninos e colocar essa meninada para jogar. Está aí agora o exemplo do Guaicurus, está indo para Minas Gerais. Está no caminho certo? Está com 3 anos de existência só. Nós temos Operário com mais de 100 anos, não tem uma categoria de base. Comercial tem 130 anos, não tem uma categoria de base. Agora sim que estão se formando. Quer dizer, já era para ter feito isso há 10, 15, 20 anos atrás. Quando eu cheguei aqui no Operário, o Operário tinha lá seu Cocada, tinha o seu Benedito, tinha seu Cabral, tinha o Miller, tinha vários Amarildo, que inclusive foi para o Palmeiras depois da expulsão na Coreia. Então, quer dizer, hoje o que nós temos? Qual jogador de 20 anos atrás que saiu do Operário, saiu do Comercial? Mas nenhum. Por quê? Porque não temos mais nada, nós não temos nada. Graças a Deus agora eu acho que as coisas estão se caminhando, o Guaicurus está dando o caminho certo, o Comercial levou o Mauro de volta, que o Mauro é um expert nesse negócio. O Mauro que esteve aqui no Giro do Esporte, falando um pouquinho do trabalho. Sim, eu assisti, parabéns ao Comercial por ter levado o Mauro. Então o caminho é esse. Se quisermos resgatar o nosso futebol, é por aí. Não adianta trazer medalhão lá de fora, porque vai chegar aqui, vai jogar 2 meses, depois vai embora, e aí? Como é que vai ser? Tem que dar oportunidade para os meninos, sim. Estou de acordo com o Comercial, estou de acordo com o Guaicurus. Agora, só quem tem que tomar um pouquinho de juízo é o pessoal do Operário. Tá certo. E falando em Operário, você entende bem, né? Esteve numa boa época do Operário. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente também. Vai contar sobre a sua época de Atlético Mineiro, de Vasco. Ai, meu Deus. Então, vou ficar aqui até amanhã. Tem muita coisa ainda para rolar. E você, telespectador, pode participar. 3318-3830. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta.